Bora falar agora sobre Breno Bidon. Até demorei para trazer essa notícia porque estava esperando a confirmação. Ao longo da semana, o jornalista turco Ekrem Konur afirmou que o jogador do Corinthians está na mira de Milan, Fiorentina e Napoli, que deve pintar proposta oficial para o Timão na metade do ano. É certo, é líquido e certo que o Corinthians precisa de uma grande venda em julho. E as maiores possibilidades seriam do Breno Bidon ou do Yuri Alberto. São jogadores com maior valor de mercado e também aqueles que são mais observados por clubes europeus. Mas, na manhã desse domingo, antes de gravar o vídeo, conversei com o Glaucio, que é pai do Breno Bidon. Ele, inclusive, está no Rio de Janeiro para assistir a partida contra o Flamengo, marcada para as 4 da tarde no Maracanã. E eu perguntei, Glaucio, tem alguma coisa? Vocês foram procurados? Existiu conversa? A resposta, abre aspas, tudo conversa fiada, não tem nada, nada, nada. Falei ainda hoje com o empresário dele e não chegou absolutamente nada para nós, fecha aspas. Isso não invalida a possibilidade de o Bidon ser negociado na metade do ano. Mas, nesse momento, Corinthians e Bidon não têm propostas ou sondagens de times do exterior. Temporada do Bidon de 16 partidas, nenhum gol e uma assistência. Importante lembrar que ele jogou menos do que os outros, porque disputou o Sul-Americano Sub-20 com a camisa da seleção brasileira, se sagrou campeão e teve participação importante por lá. Só para arrematar em relação ao Bidon, contrato do volante com o Corinthians se encerra em dezembro de 2029. Foi renovado no início desse ano e o Timão tem 90% do valor de uma venda futura. Em janeiro, o Corinthians chegou a recusar uma proposta de 15 milhões de euros de um clube inglês. Para arrematar, curiosidades sobre o confronto contra o Flamengo marcado para esse domingo. Timão não vence o Flamengo na condição de visitante desde 2023. Em 23 e em 24 foram disputadas 3 partidas com 3 derrotas e o Corinthians nem sequer marcou gol. Em 23 derrota por 1-0, em 24 derrota por 2-0 e também em 2024 derrota por 1-0 na Copa do Brasil. A única vitória do Corinthians contra o Flamengo nos últimos 9 anos na condição de visitante aconteceu em 2022, 2-1 pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve um outro episódio do Memphis também na troca da camisa 10. Eu vendo de fora como um ex-jogador, é uma questão que você consegue contornar no dia a dia, mas não é uma situação legal, ainda mais quando você tira da 10 do cara mais especial da temporada do ano passado para mim, que foi o Garro. Como vocês reagiram? E achei que a diretoria também foi muito bem nessa mudança, né, de valorizar a camisa 8 pro Garro, mas como foi dentro do elenco? Isso atrapalhou em algum momento? Você sentiu o Garro um pouco mais para baixo ou não? Como vocês viram ese episodio de troca de camisa? Eso sí fue extraño. Eso no es porque son situaciones que no está acostumbrado a lidiar. No está acostumbrado. Vos está acostumbrado a una briga entre dos jugadores, a una briga por un lugar o algo externo, problemas familiares. Vos está acostumbrado a lidiar problemas porque el entrenador tiene que lidiar problemas a diario de eso. Porque no es solo un... Y eso él no sabía cómo reagir, cómo se iba la situación. Y más con el Gordo, que es un cara y el momento que estaba viviendo él, porque venía de una situación difícil. El Gordo es el Garro, ¿no? Sí, para siempre el Gordo. Era un momento que no sabía cómo hacer. Primero, a mí lo único que me preocupaba era levantar a él. Porque él sabía que estaba viviendo un momento especial y es un cara tan grande, un cara que tiene valores de vida tan grandes, que no costó para nada. Tuvimos que calmar a él más que una vez. Pero es tan grande y tiene una conexión tan grande con Corinthians que puso por encima de todo a Corinthians y a Nois, y él me falaba. Si no en este chimi y si no están vos seis, iba a ser diferente. Pero como él puso por encima de todo al grupo, a la comisión y al club, fala de la grandeza de ese cara. El problema en sí no. No, y como siempre falo lo mismo. Al director le exigen al 100%. Si no trae refuerzo, el director es cobrado. Al jugador, a Yuri, erra gol, si erra gol es cobrado. Al entrenador, si meche malo el chimi yoga, y tiene que ser lo mismo para el médico, para la doctora, tiene que ser igual. Si no cura, tiene que ser cobrado también. Lo que pasa que, pero problema en sí no
no hubo. Lo que pasa es que la exigencia es para todo el mundo. Ten que estar preparado y ten que poder lidiar con las cosas. Pero problemas sí, no, nunca hubo. Hay una galera de un monte de personas ahí que son extraordinarias. Os jogadores estavam demorando muito para voltar, é isso? Y Yuri está con un problema en el hombro hace 4 meses. No, 3, 4 meses. Garro no encontrábamos la solución, tuvo que viajar. Y así Gustavo Enrique. Pero problema no, son cosas normales por el calendario también. Pero siempre en Corinthians todo es problema y capaz que es una discusión de cuándo va a traerse el jugador y acabó. No es un problema grave, no. Nada, problema no hubo. En realidad, si vos tenés que hacer un problema, no. Yo exijo como me exigen a mí. Sobre todo el golpe que no recibimos allá en Guayaquil, que fue un error de Nois, nunca lo asimilamos. Ni Nois ni el grupo. Ahí hubo como un quiebre de algo que sabíamos, ¿no?, que lo íbamos a sufrir. O que você chama de erro? Ter escalado o time com três zagueiros? Esse foi por ahí sí, porque nós sabíamos, él venía a jugar siempre con 2 puntas que complicaba mucho y no teníamos la saga por ahí, la saga titular y que no venía jugando mucho tiempo justo. Quisimos darle un poco más de libertad a la ala y no salió. Después intentamos modificar y ya cuando intentamos modificar, pero foi um erro de nós, sim. Esses times que nos últimos anos, isso é uma novidade, tratando-se de Brasil, onde você efetivamente tinha quase metade da tabela brigando com possibilidades de ser campeão. Os times poderiam ser campeões. Nos últimos anos, tem 2 clubes muito destacados, do ponto de vista econômico e do ponto de vista esportivo, Flamengo e Palmeiras. E eu estava pensando, você já derrotou os 2 em grandes competições, com o Al Hilal, o Flamengo, e com o Corinthians, o Palmeiras. No Brasileiro do ano passado já e especialmente agora na decisão do Campeonato Paulista. Ganhou do Flamengo no Brasileiro também, Itaquera. E ganhou, verdade, ganhou do Flamengo em Itaquera. Quase com Vasco, que aí foi polêmico. Esse jogo foi... Assim, dimos um susto grande. Então. Dessas vitórias contra os gigantões hoje do Brasil, qual que, pelo trabalho feito por vocês, te deu mais prazer? El día de la cabeza de un porco. Cabeça do porco? Porque estábamos en un momento delicado, muy delicado. Que no era solo ganar un derbi, no teníamos la presión de ganar el derbi y de salir de la zona. E foi o jogo seguinte da eliminação para o La Racing. eliminación con Racing. A corda estava no pescoço. Sí. Estaba. No, para nosotros nosotros trabajamos aquí en Corinthians. Cada jogo sabiendo que se perdíamos no íbamos a Não, assim, vou te dizer, 99% dos técnicos brasileiros vivem isso como realidade, como rotina. Después de ganar 9 jogos seguidos, duvido. Duvido. Y nós ainda acabó un año y ainda estábamos ahí, acostumbramos a eso. Pero ese día fue, también porque fue también en la primer final, que ganamos 1-0. No jugamos tan bien, mas controlamos mucho a él, hicimos dificultades. Esos 2 fueron... Después en casa no gosté. Cuando levantamos el título no gosté. No. Não gostou? Nada. Você não gostou do que o time não fez? No, nada. Eu estava chateado depois do jogo. Jura por Deus? O time sofreu pouco. Sofreu Atacou pouco, mas sofreu Eso. pouco. Y no lo teníamos ahí, teníamos que matarlo, más ainda. Y estaba chateado. Você queria ter vencido os 2 jogos? Porque vencimos lá. Acá tem que vencer también. Linda de vivir. Y tomara que el día de mañana vamos a trabajar para poder voltar algún día. Você como treinador principal? Y ahí sería un sueño, la verdad. No es fácil que estos tipos de equipos te escolien, ¿no? Porque tienen que tener una carrera como la que tuvimos, con la que tuvo Ramón, la que tuvimos nosotros también, mas sí, algún día tomara que sea como entrenador, que tenga esa chance. Hallo que estamos capacitados para eso, porque ya lo hemos demostrado. Y sí, más como entrenador que como auxiliar. No, falar a mí de entrenador porque uno nunca me sentía auxiliar.
Entonces, para mí es para fora el tilde de auxiliar. Después yo tengo una libertad con Ramón para trabajar que es muy difícil de conseguir. Ya trabajamos ya 12 años juntos, y tanto con Osmar como con Osmar Ferreira y Bruno Rivar, que son los otros auxiliares, trabajamos a vontade y yo no me siento auxiliar, nunca me sentí auxiliar. Del 2000, después de la selección de Paraguay para aquí, nunca me sentí auxiliar. Puedo decidir, puedo tomar decisiones, el trabajo día a día es mío. Y entonces no es que tengo esa barrera así. Para mí sería lo mismo, estar con él o no, sino porque haría lo mismo que fiz ahora. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um giro de informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço entre Corinthians e Flamengo, Flamengos e Corinthians, hoje no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians chegou no Maracanã, chegou no Rio de Janeiro, foi recebido pelos torcedores corintianos, muita festa, Memphis Depay muito aplaudido, um grande jogador, né? Então o Corinthians hoje tem uma missão muito difícil, que é vencer o Flamengo hoje, lá no Rio de Janeiro. O Flamengo tem 11 pontos, tá lutando para ficar na parte de cima da tabela. Se o Flamengo vencer o Corinthians hoje, o Flamengo e o Palmeiras tropeçar, o Flamengo passa a ser líder. Se o Corinthians ganhar do Flamengo hoje, o Corinthians tem 7 pontos, chega a 10, vai brigar na parte de cima da tabela. Se o Flamengo ganhar, tem 11 pontos, vai a 14 pontos. Se o Palmeiras tropeça, né, o Flamengo ganha essa aí liderança provisória do Brasileirão. Então o Corinthians precisa encostar no Flamengo, se vencer encosta. É um jogo difícil, é um jogo muito difícil, porque o Corinthians, nenhum treinador ainda estará na beira do campo. Um treinador, Orlando, faz parte da comissão técnica, né, do Sub-20, então ele está improvisado como treinador principal, mas não é. Então o treinador principal, após a contratação do Dorival, é o Dorival Júnior, que estará hoje lá no Rio de Janeiro acompanhando o jogo pelas tribunas. Então o Corinthians que precisa mexer no time. Acredito eu que o Dorival Júnior já vai colocar um pouquinho da mão dele nesse time hoje. Por quê? Félix Torres foi expulso no meio da semana diante do Racing do Uruguai. Félix Torres está em baixa faz tempo.
Então, sinceramente, o sistema defensivo do Corinthians hoje não será o mesmo com Dorival Júnior sentado nas tribunas. Sentado ali, observando, com certeza já terá um pouquinho da mão do Dorival Júnior. Apesar que Orlando Silva, em 2 jogos, né, foi 2 vitórias. Orlando Silva está muito bem, né, conseguir 2 jogos, né, e 2 vitórias não é fácil, mas ele está muito bem e hoje Corinthians tem esse jogo, um jogo especial com 2 torcidas aí fervorosas, 2 torcidas empurrando, a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo. Então o Corinthians, se fizer o jogo bem taticamente, tem chance de sair do Rio de Janeiro, apesar que é muito difícil, com resultado positivo. E nos últimos jogos o Corinthians está sempre em desvantagem com o Flamengo, mas acredito que o Félix Torres, até para preservar, né, a imagem do atleta que não está bem, não jogará. E o Dorival Júnior assim, trará uma surpresa. Que surpresa é essa? Acredito eu que vai jogar na defesa hoje será o André Ramalho ou o Ranieri, que está muito bem na defesa. Quando o Félix Torres foi expulso contra o Racing do Uruguai no meio da semana, Orlando Silva colocou na defesa o Ranieri. E Ranieri jogou melhor que todos os outros zagueiros do Corinthians. Então o Corinthians hoje, eu acredito que não será o mesmo. Vai trazer uma novidade no sistema defensivo. Ou é André Ramalho no lugar do Félix Torres, ou é Ranieri no lugar do Félix Torres na defesa. E aí o Corinthians pode fazer o meio de campo puxando o Ranieri para a defesa, pode deixar no meio de campo o Breno Bidon, o José Martins, Carrídio e Igor Coronado, que eu acredito que Igor Coronado vai para o jogo hoje. E aí na frente, Memphis Depay e o Roberto. Então, é um Corinthians, deve ser um Corinthians modificado, mas não menos, né, com mesma vontade de vencer, com a mesma qualidade de sempre, né? A modificação do Ranieri ou do André Ramalho, acredito eu que vai dar melhoria no Corinthians, sustentação no Corinthians. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de Breno Bidon, né? O pai de Breno Bidon, o seu Glaucio, ele acabou desmentindo aí a informação de um jornalista turco que acabou afirmando que o jogador Breno Bidon, filho do seu Glaucio, está na mira da Fiorentina, do Milan, do Napoli. Ele falou que tudo isso é uma conversa fiada. Mas também essa informação do seu Glaucio não invalida a saída do Breno Bidon no meio do ano, na próxima janela. Por quê? Corinthians hoje é um time muito endividado. É um time que precisa de fazer dinheiro para honrar seus compromissos. Breno Bidon hoje no Corinthians é um dos jogadores mais valorizados. Por quê? É muito jovem, tem apenas 19 anos. Tem um talento surreal. É um cara que joga no meio campo, mas ele joga marcando, também joga apoiando. E é difícil, né? O cara ter uma boa marcação e ter um bom apoio. Por que ele tem um bom apoio? Porque no sistema defensivo, ele é muito combativo. E no ataque, ele é muito habilidoso. Muita gente acha que o Breno Bidon pode fazer até a função do Igor Coronado e do Rodrigo Garro, né? Eu acho que ele é um jogador que tem muita qualidade, mas tem que jogar um pouco mais recuado. E não no avanço como joga ali o Igor e o Garro. É um jogador extremamente valorizado. O Corinthians vai precisar de faturar. E hoje o Corinthians tem o Breno Bidon e o Roberto para faturar. Porque também tinha o Rodrigo Garro. Mas o Rodrigo Garro, com essas lesões que está tendo, desvaloriza. Porque tem um tempo que ele não está jogando. Então acaba desvalorizando o jogador. Mas recentemente o Corinthians acabou renovando o contrato de Breno Bidon, dando uma valorização salarial e também estipulando a sua multa para o mercado europeu em 100 milhões de euros. Muito dinheiro. Mas, né, como eu te falando, o Corinthians precisa de dinheiro. A gente não pode falar
que é um jogador que não há possibilidade nenhuma de sair. Assim porque o Corinthians precisa de faturar, ter uma boa grana aí para honrar os seus compromissos, pagar seus credores, né, pagar, né, seus compromissos. Gente, mudando de novo de assunto, vamos falar um pouquinho do Emiliano Dias, que acabou sendo convidado do programa da ESPN Bola da Vez, e falou da troca de camisa entre Garro e Memphis Depay. Dizendo que era uma situação que não pertencia o controle dele ou do seu pai, né? Porque o Ramon Dias não poderia fazer nada. Era uma coisa que fazia parte, essa troca de camisa, ela fazia parte da diretoria do Corinthians. É algo que estava estipulado em contrato. Então, se o contrato tem essas cláusulas, o que o treinador pode fazer? Mas naquele momento, o Corinthians fez, né, de melhor forma possível, porque são dois grandíssimos jogadores que os dois juntos potencializam muito o clube e acabaram potencializando em várias situações. Mas houve essa troca que não fazia parte da gestão deles, fazia parte da gestão do clube, né? E eles aceitaram, os jogadores também acataram. Quando Emiliano Dias foi perguntado se há uma possível volta para o Corinthians, ele acabou se engasgando, ele acabou se emocionando ao falar desse assunto. Porque ele falou que ele foi perguntado se já tinha feito tudo pelo Corinthians, se já foi o melhor que eles puderam, eles fizerem. Ele falou assim, o melhor, ele falou, abre aspas, o melhor sempre está por vir, né? Não fizemos tudo que poderíamos. Teríamos muito mais para ser feito. Mas, né, a gente respeita a decisão do clube. O clube achou melhor, né, mudar, né, contratar um outro profissional, demitir a gente, então. Mas é um carinho enorme que o Emiliano demonstrou pelo Corinthians. Um respeito surreal. Acabou emocionando, chorando. Mostrou um choro verdadeiro, porque um apaixonado pelo Corinthians, né, foi muito feliz, né, fez de tudo para permanecer. Mesmo na conquista do título, havia pessoas na diretoria do Corinthians, né, que não queria mais eles no timão. Mas Fabinho Soldado segurou até onde pôde, né? E existe toda uma cúpula que toma suas decisões. Eu achei a entrevista dele impactante, emocionante, e mostrou, né, o respeito, o carinho pelo Corinthians e pela nação corintiana. Gente, para fechar o vídeo e mudar de assunto, vamos falar aí do Dorival Júnior, que é o novo técnico do Corinthians. Dorival chegará amanhã a São Paulo, segunda-feira, né? Vai comandar o Corinthians a partir da manhã, né? Orlando vai voltar, Orlando Silva não, Orlando Ribeiro, né, vai voltar a base do Corinthians, e o Orlando Ribeiro vai deixar o técnico Dorival Júnior comandar daí para frente. Quarta-feira tem Corinthians Novo Horizontino pela Copa do Brasil, né, e a estreia aí do Dorival Júnior, trazendo aí novas ideias, né, implementando o seu conhecimento no Corinthians, e provavelmente o anúncio do Dorival Júnior, que todo mundo estava na expectativa que seria ontem, não foi ontem, deve não ser hoje, deve ser amanhã, porque ele se apresenta ao Corinthians, vai conhecer os jogadores, conversar com a diretoria, começar a dar treino, e seu trabalho começa a ser colocado em prática a partir desse momento. Então, boa sorte ao Dorival, um grande técnico, trabalhou nos 3 clubes de São Paulo, Santos, Palmeiras, né? Santos, Palmeiras, né? São Paulo, e agora fechando o Corinthians nos 4 clubes, né? É o 9º treinador a trabalhar nos 4 clubes, e eu tenho certeza que vai ser uma dobradinha muito especial entre Memphis Depay, principal jogador do Corinthians, e Dorival Júnior. Vai potencializar muito esse clube, trazendo
grandes conquistas. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos meus amigos e minhas amigas que nos acompanham no canal que deixem um comentário aqui no vídeo, deixe também aquele like especial para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso trabalho para toda a nação. E deixe a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto, fazendo um trabalho independente, fazendo um trabalho que eu tanto amo. Estou muito feliz. Só posso agradecer a cada um de vocês que nos prestigia aqui no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.